A luz que nunca se apaga. Marcos era um caminhoneiro de 45 anos, acostumado a longas jornadas pelas estradas desertas do interior do Brasil. Ele dirigia um caminhão antigo, mas bem cuidado, que era seu companheiro de trabalho há mais de uma década. Naquela noite, ele seguia pela BR-174, uma rodovia isolada que cortava o meio da floresta amazônica. A estrada estava deserta, como sempre, e o rádio só pegava a estática. Marcos não se importava. Ele gostava do silêncio, da solidão. Aquela era sua rotina. Dirigir à noite, parar em postos de gasolina vazios e dormir no banco do caminhão. Ele estava prestes a completar mais uma viagem quando algo chamou sua atenção. No horizonte, uma luz intensa e pulsante surgiu entre as árvores. Era diferente de qualquer farol ou refletores que ele já tinha visto. A luz era branca, quase cegante, e parecia flutuar no ar. Marcos diminuiu a velocidade, intrigado. Deve ser algum projeto do governo, pensou, tentando se convencer. Mas algo naquela luz o atraía, como um chamado que ele não conseguia ignorar. Marcos estacionou o caminhão na beira da estrada e desceu. A luz agora estava mais próxima, pairando sobre uma clareira na floresta. Ele pegou uma lanterna e seguiu em direção a ela, sentindo o ar ficar mais frio conforme se aproximava. A vegetação ao seu redor parecia estranhamente silenciosa, como se todos os insetos e animais tivessem fugido. Quando chegou à clareira, a luz estava lá, flutuando a poucos metros do chão. Era maior do que ele imaginava, do tamanho de uma casa, e emitia um zumbido baixo, quase imperceptível. Marcos sentiu uma onda de náusea, mas não conseguia desviar o olhar. A luz pulsava em ritmo constante, como um coração batendo. De repente, ele percebeu que não estava sozinho. Figuras humanoides cercavam a clareira. Eram altas, magras, com pele cinza e olhos grandes e negros. Elas não se moviam. Apenas observavam Marcos com uma intensidade que o fez congelar. Ele tentou recuar, mas suas pernas não obedeceram. A luz pulsou mais forte, e ele sentiu uma força invisível puxá-lo para cima. Marcos acordou em um ambiente metálico, deitado em uma mesa fria. As criaturas estavam ao seu redor, manipulando instrumentos que ele não reconhecia. Ele tentou gritar, mas sua voz não saiu. Uma das criaturas se aproximou, segurando um dispositivo, que parecia uma agulha gigante. Marcos sentiu uma dor aguda no peito, seguida por uma sensação de calor que se espalhou por todo o corpo. Ele lutou contra a paralisia, tentando se libertar, mas as criaturas eram fortes demais. Uma delas inclinou-se sobre ele, seus olhos negros refletindo o terror de Marcos. Ele sentiu algo penetrar sua mente, como se estivessem vasculhando suas memórias, seus medos, seus segredos. A dor era insuportável, mas ele não conseguia fechar os olhos. De repente, tudo parou. As criaturas se afastaram e Marcos foi levado de volta à clareira. A luz pulsante estava lá, esperando. Ele tentou correr, mas suas pernas ainda não respondiam. A luz o envolveu e ele sentiu seu corpo sendo puxado para cima novamente. Desta vez ele não resistiu. Marcos acordou no banco do caminhão, como se nada tivesse acontecido. O sol já estava alto e a estrada estava movimentada. Ele olhou para o relógio. Tinha perdido 6 horas. Seu peito doía e havia uma marca estranha, como uma queimadura, sobre seu coração. Nos dias seguintes, Marcos começou a ter pesadelos recorrentes. Ele via as criaturas em seus sonhos, sempre observando, sempre esperando. A dor no peito piorava a cada noite, e ele começou a ouvir vozes sussurrando em sua mente. Uma semana depois, ele desapareceu. Seu caminhão foi encontrado abandonado na BR-174, próximo a uma clareira onde a vegetação estava queimada em um padrão circular. A luz ainda está lá, esperando pela próxima vítima.
O som das estrelas. Isabel era uma astrônoma amadora, que vivia em uma pequena cidade no deserto do Atacama, no Chile. Ela passava as noites observando o céu com seu telescópio, anotando cada detalhe em seu caderno. Naquela noite, ela estava especialmente animada. Um fenômeno raro estava previsto. Uma chuva de meteoros que iluminaria o céu por horas. Ela montou seu equipamento em uma colina isolada, longe das luzes da cidade. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam como diamantes. Isabel ajustou o telescópio e começou a filmar. Tudo estava indo bem até que ela percebeu algo estranho. Um dos meteoros não desapareceu. Ele continuou caindo, ficando cada vez maior, até pousar a poucos quilômetros de distância. Isabel hesitou. Ela sabia que deveria avisar as autoridades, mas a curiosidade falou mais alto. Pegou sua mochila, uma lanterna, e começou a caminhar em direção ao local da queda. O local era uma cratera rasa, com cerca de 10 metros de diâmetro. No centro havia um objeto metálico, parecido com uma cápsula. Isabel se aproximou com cuidado, sentindo o ar ficar mais pesado. O objeto emitia um som baixo, quase musical, que parecia vibrar em sua mente. Ela tocou a superfície da cápsula e sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. De repente, o objeto se abriu, revelando um interior escuro e úmido. Isabel recuou, mas algo a puxou para dentro. A última coisa que ela viu foi uma luz azulada, pulsando como um coração. Isabel acordou em um ambiente escuro, com paredes orgânicas que pareciam respirar. Ela estava presa a uma espécie de teia, incapaz de se mover. Criaturas humanoides, com pele translúcida e membros alongados, se aproximaram. Elas não tinham olhos, apenas buracos negros onde o rosto deveria estar. Uma das criaturas tocou sua testa, e Isabel sentiu uma dor aguda. Imagens invadiram sua mente. Planetas distantes, civilizações antigas, experimentos horríveis. Ela entendeu, então, o que estava acontecendo. As criaturas eram colecionadores, e ela era apenas mais um espécime. Isabel nunca foi encontrada. Seu telescópio e caderno foram descobertos na colina, mas não havia sinais de luta. A cápsula também desapareceu, deixando apenas uma marca circular no solo. Anos depois, um grupo de astrônomos captou um sinal estranho vindo do espaço. Era uma melodia, quase idêntica ao som que Isabel descreveu em suas anotações. O sinal continua a ser transmitido, como um chamado para novas vítimas. A noite sem fim. Carlos era um fazendeiro que vivia em uma região remota da Patagônia. Ele estava acostumado ao isolamento, mas naquela noite algo estava diferente. O céu estava estranhamente escuro, sem estrelas, e o vento soprava com uma intensidade assustadora. Ele estava conferindo o gado quando ouviu um barulho vindo do celeiro. Pensando que fosse um predador, pegou seu rifle e foi investigar. Ao entrar, viu uma luz azulada emanando de um canto escuro. O ar estava carregado de eletricidade e o gado estava agitado, como se sentisse algo errado. Carlos se aproximou da luz, sentindo uma onda de calor. No centro do celeiro havia uma espécie de portal, flutuando a alguns centímetros do chão. Ele hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Estendeu a mão e tocou a luz. Imediatamente, ele foi puxado para dentro. O celeiro desapareceu, substituído por um ambiente escuro e úmido. Ele estava em uma nave, cercado por criaturas com pele escamosa e olhos brilhantes. Elas se comunicavam através de sons guturais, que ecoavam em sua mente. Carlos foi levado para uma sala circular, onde outras pessoas estavam presas. Elas pareciam hipnotizadas, com olhos vazios e expressões ausentes. As criaturas começaram a realizar experimentos, inserindo dispositivos metálicos em seus corpos. Carlos tentou lutar, mas era inútil. Ele sentiu uma dor aguda na nuca
seguida por uma sensação de frio que se espalhou por todo o corpo. Sua visão escureceu e ele perdeu a consciência. Carlos acordou em seu celeiro como se nada tivesse acontecido. O gado estava calmo e o céu estava claro. Ele olhou para o relógio. Tinha perdido 3 dias. Nos meses seguintes, Carlos começou a ter pesadelos recorrentes. Ele via as criaturas em seus sonhos, sempre observando, sempre esperando. Uma noite ele desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas os vizinhos juraram ter visto uma luz azulada sobre sua fazenda. A nave ainda está lá, esperando pela próxima vítima. O mar que sussurrava nomes. Joaquim era um pescador de 52 anos que vivia em uma vila costeira no Nordeste brasileiro. Sua vida era simples: acordar antes do amanhecer, preparar o barco de madeira rachada pelo sol e lançar as redes em águas profundas. Naquela manhã, o mar estava calmo demais, quase como um espelho. O céu, porém, carregava uma tonalidade esverdeada, algo que Joaquim nunca tinha visto em suas 3 décadas de trabalho. Ele ignorou o pressentimento e partiu. As primeiras horas foram normais, até que, ao recolher as redes, encontrou algo estranho. Peixes mortos com marcas de queimaduras circulares nas escamas. Coisa de poluição, murmurou tentando se convencer. Mas quando olhou para o horizonte, viu uma névoa densa se aproximando. Não era neblina comum, parecia viva, pulsando, em tons de roxo e preto. A névoa envolveu o barco e Joaquim perdeu toda a noção de direção. O rádio emitiu um chiado agudo, seguido por vozes sussurrantes em uma língua desconhecida. Ele tentou ligar o motor, mas as engrenagens travaram. Foi então que viu as luzes, pontos azuis brilhantes sob a água, subindo em espiral até a superfície. Algo tocou seu tornozelo. Joaquim olhou para baixo e viu uma mão cinza e escamosa agarrando-o. A criatura emergiu, humanoide, com guelras no pescoço e olhos sem pupilas. Ela emitiu um som gutural, e Joaquim sentiu seu corpo ficar pesado, como se estivesse sendo puxado para o fundo do mar. Joaquim acordou em uma estrutura subaquática, com paredes translúcidas que revelavam cardumes deformados. Criaturas idênticas à que o capturou cercavam-no, inserindo tubos flexíveis em suas narinas e ouvidos. Ele tentou gritar, mas sua boca estava cheia de um líquido espesso e salgado. Uma das criaturas aproximou-se, segurando um objeto que lembrava uma água viva bioluminescente. Ela pressionou o ser contra o peito de Joaquim e ele sentiu algo se infiltrar em suas veias. Sua pele começou a descamar, revelando escamas azuis. Joaquim nunca voltou para a vila. Seu barco foi encontrado à deriva, cheio de peixes mutantes com olhos humanos. Os pescadores que o resgataram juraram ouvir sussurros vindos do mar, chamando seus nomes em português perfeito. Às vezes, nas noites de lua cheia, vultos cinzentos são avistados na praia, arrastando corpos para as profundezas. Os túneis de sal. Ana Clara era uma estudante de geologia em La Paz, Bolívia. Seu projeto de pesquisa focava nos túneis subterrâneos sob a cidade, formados por depósitos de sal milenares. Naquele dia, ela e seu colega Rafael exploravam uma passagem desconhecida, mapeada apenas em documentos coloniais. O túnel era estreito, com paredes que brilhavam sob a luz das lanternas. Ana notou inscrições estranhas nas rochas, símbolos geométricos que pareciam pulsar. São só minerais refletindo, disse Rafael, mas Ana duvidou. Havia um cheiro no ar, metálico e doce, que a fazia sentir tonta. Quanto mais avançavam, mais as paredes se alteravam. O sal tornou-se negro e o ar gelado. Rafael parou abruptamente. Ouviu isso? Sussurrou. Era um zumbido, como o de um enxame de abelhas, vindo de todas as direções. Ana apontou a lanterna para o teto.
Criaturas parecidas com baratas gigantes, mas com rostos humanos deformados, rastejavam em sua direção. Rafael correu, mas Ana ficou paralisada. Uma das criaturas pulou em seu ombro, e ela sentiu uma picada quente na nuca. Ana acordou em uma sala circular, iluminada por uma luz âmbar. Suas roupas haviam sido substituídas por um traje grudento, feito de uma substância semelhante à teia de aranha. As criaturas estavam ao seu redor, inserindo fios brilhantes em seus ouvidos e olhos. Ela tentou resistir, mas seus membros não respondiam. Uma voz ecoou em sua mente, sem palavras, apenas intenções. Você será nosso mensageiro. Ana sentiu seu cérebro sendo remodelado, memórias sendo apagadas e substituídas por visões de planetas mortos. Ana voltou à superfície 3 dias depois, sem Rafael. Seus colegas notaram algo errado. Ela falava em uma língua desconhecida e evitava a luz do sol. Durante uma aula, ela começou a gritar e desmaiou. No hospital, os médicos encontraram ovos minúsculos em sua medula espinhal. Ela desapareceu naquela noite. Os túneis de sal foram selados, mas às vezes turistas juram ver uma mulher pálida nas montanhas, acompanhada por insetos com rostos humanos. A erupção que não era natural. Diego era um guia turístico no vulcão Cotopaxi, no Equador. Naquela semana, o vulcão dera sinais de atividade e sua agência cancelou todos os passeios. Diego, porém, precisava do dinheiro. Ele aceitou levar um grupo de cientistas rebeldes até a cratera para coletar amostras. A subida foi tranquila até o último acampamento. Lá, o ar ficou irrespirável e o solo tremeu com força. É normal, mentiu Diego, ignorando o formigamento em suas mãos. Quando chegaram à borda da cratera, viram algo impossível. Uma estrutura metálica emergindo da lava, como uma flor de aço se abrindo. Os cientistas correram para a estrutura, mas Diego ficou para trás. O formigamento se transformou em uma dor aguda. Ele olhou para as mãos. Veias negras subiam até seus cotovelos. Voltem! Gritou, mas era tarde. A estrutura emitiu um ruído ensurdecedor, e seres altos com pele de lava solidificada surgiram. Seus olhos eram fendas brilhantes, e suas mãos terminavam em garras afiadas. Os cientistas foram arrastados para dentro da estrutura, e Diego correu, tropeçando em pedras vulcânicas. Diego acordou acorrentado a uma parede quente, dentro da estrutura. As criaturas observavam-no, manipulando painéis luminosos. Uma delas aproximou-se e tocou sua testa. Diego viu imagens de cidades em chamas, vulcões explodindo simultaneamente ao redor do mundo. Ele entendeu. Elas usavam o magma para alimentar suas naves. Diego seria um ajustador, modificado para sobreviver a temperaturas extremas e ajudar na destruição. Sua pele começou a descamar, revelando uma camada de rocha negra. Diego foi encontrado uma semana depois, vagando nu nas encostas do Cotopaxi. Sua pele estava fria como pedra, e seus olhos brilhavam em tons de laranja. Quando os resgatadores tentaram levá-lo, ele soltou um grito que derreteu o metal do helicóptero. Vulcão entrou em erupção no dia seguinte. Nas imagens de satélite, é possível ver formas humanoides caminhando na lava, com Diego entre elas. O sussurro das dunas. Héctor Morales era um guia de turismo de aventura no deserto do Atacama, no Chile. Aos 47 anos conhecia cada duna, cada rocha, como a palma de sua mão. Seu trabalho era levar grupos de turistas para acampamentos noturnos sob o céu mais estrelado do planeta. Naquela noite, porém, estava sozinho. Um cliente rico pagara uma fortuna para uma experiência exclusiva. Observar as estrelas em um ponto específico, a 50 quilômetros da civilização. Héctor estacionou o carro em uma planície entre dunas gigantes. O ar estava seco e o vento soprava levemente, carregando o cheiro de sal do solo.
Enquanto montava o telescópio, explicou ao cliente, um alemão chamado Klaus, sobre as constelações locais. Klaus era silencioso, mas seus olhos brilhavam com uma ansiedade estranha. "Quero ver a nebulosa do Anel", disse apontando para o sul. Hector ajustou o equipamento, ignorando o formigamento em suas mãos. Era só o frio do deserto, pensou. À meia-noite, Klaus foi para a barraca, e Hector ficou vigiando o equipamento. O rádio emitia estática, e as estrelas parecem mais próximas que o normal. Até que ouviu o primeiro sussurro. Era uma voz feminina, cantando em espanhol, mas as palavras eram distorcidas, como se passadas por um filtro metálico. Hector olhou ao redor. Nada além de dunas e sombras alongadas. O sussurro veio de novo, agora mais alto, vindo do topo de uma duna próxima. Ele pegou uma lanterna e subiu, sentindo a areia ceder sob seus pés. No topo encontrou pegadas, não humanas. 3 dedos alongados com marcas de garras. Hector riu nervoso. "Coisa de animal", murmurou, mas então viu a luz, um ponto verde piscando no horizonte como um farol subaquático. A voz sussurrou seu nome. Hector. Ele correu de volta ao acampamento. Klaus estava sentado fora da barraca, imóvel. "Você ouviu?", perguntou Hector. O alemão virou-se lentamente. Seus olhos estavam totalmente negros, sem branco, sem pupila. "Eles estão aqui", disse Klaus com uma voz que não era a dele. Hector recuou, mas algo o agarrou por trás. Mãos frias e escamosas com dedos 2 vezes mais longos que os humanos. As criaturas eram altas, magras, com pele semelhante à areia compactada, e rostos planos, sem nariz ou boca. Apenas 2 orifícios, onde deveriam estar as orelhas e olhos brilhantes, azuis como o núcleo de uma chama. Elas arrastaram-no para uma cratera oculta entre as dunas. Lá dentro, o ar era gelado, e o chão estava coberto por uma substância negra e pulsante, como asfalto, vivo. Klaus estava lá, nu, com veias negras irradiando de sua espinha. "Eles querem testemunhas", sussurrou enquanto as criaturas forçavam Hector a se ajoelhar. Uma delas aproximou-se, segurando um artefato que lembrava um ouriço do mar de metal. Ela pressionou o objeto contra o peito de Hector. A dor foi instantânea, como se 1000 agulhas queimassem suas veias. Ele gritou, mas o som foi engolido pelo vento. Imagens invadiram sua mente. Planetas sendo consumidos por buracos negros, civilizações inteiras reduzidas a pó. As criaturas não eram invasoras, eram jardineiras, podando a vida antes que ela se espalhasse demais. Klaus começou a se desintegrar, sua carne virando areia. Hector tentou fugir, mas suas pernas estavam presas na substância negra. A criatura inclinou-se sobre ele, e ele viu, seu rosto refletido nos olhos azuis. Sua pele rachava, revelando uma textura arenosa por baixo. Na manhã seguinte, um grupo de turistas encontrou o carro abandonado. O telescópio estava intacto, mas a areia ao redor formava padrões geométricos perfeitos. Nas semanas seguintes, viajantes relataram ver uma figura alta e magra nas dunas, sempre à noite, sussurrando coordenadas estelares em espanhol. Aqueles que a seguiam desapareciam, deixando apenas rastros de 3 dedos na areia. Hector Morales nunca foi visto novamente, mas nas noites sem lua, se você sintonizar o rádio, na frequência certa ouvirá uma voz sussurrando números, em espanhol perfeito. Se você gostou dessas histórias de terror, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qual conto te assustou mais. A escuridão está sempre à espreita, e você nunca sabe quando será a próxima vítima.